de número 16, verso 6. Atos 16, verso 6. A palavra de Deus nos diz assim: passando pela Frígia e pela província da Galácia, olha essa expressão, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciarem a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, desejavam ir para a Bitínia, mas o Espírito do Senhor não lhes permitiu. Tendo passado por Mísia, desceram a Troade, e Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe disse: passe a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Verso 23. Havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um terremoto tão grande que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, ele tirou sua espada e quis matar-se, pensando que os presos haviam fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, todos nós estamos aqui. Pedindo luz, saltou dentro da prisão e todo trêmulo se prostrou diante de Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, o que é necessário fazer para que eu seja salvo? Eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e toda a sua casa. E se você leu comigo, diga amém. Atos 16 é um capítulo muito importante para toda a construção do livro dos Atos dos Apóstolos. Quem escreve Atos é Lucas, e Lucas, sendo médico, ele vai também construir toda a sequência dentro desse livro em um quebra-cabeça sendo montado. Ele primeiro monta a base, capítulo 1, quando ele fala sobre a ascensão, a expectativa que os discípulos tinham, que Cristo seria um líder revolucionário no campo político, que iria tirar Israel do jugo de Roma. E eles chegam para Jesus e falam assim: Senhor, é nesse tempo que o Senhor vai nos libertar do jugo de Roma? Jesus falou assim: não, só que nesse tempo vocês vão receber poder, e isso será mais importante para a vida de vocês, porque vocês serão minhas testemunhas. E vocês vão começar por Jerusalém, vocês vão alcançar toda a Judeia, vocês vão também até Samaria, e vocês vão chegar também aos confins da terra, porque o reino de Deus vai fluir através de vocês. E literalmente Lucas ele vai organizar toda a sequência do livro de Atos dentro dessa projeção. Ele apresenta para a gente o evangelho primeiro em Jerusalém, o evangelho alcançando a Judeia, o evangelho chegando a Samaria. Mas até Atos capítulo de número 12, a igreja estava apenas em Israel. Em Atos 13, Lucas registra para a gente sobre dois homens, Barnabé e Paulo, que foram chamados por Deus para uma tarefa que ficou conhecida como a primeira viagem missionária, que é quando o evangelho sai de Israel e alcança os confins da terra, começa a alcançar os territórios fora dos limites geográficos de Israel. E os capítulos, a partir do capítulo 13, capítulos 13, 14, início do capítulo 15, vai configurar ainda toda essa sequência da primeira viagem de Israel, o retorno deles quando voltam para Antioquia e depois vão a Jerusalém para o primeiro concílio, quando então em Jerusalém eles vão se organizar para o capítulo de número 16, que é para a gente capítulo 16, mas que para eles foi a segunda viagem missionária. Então, toda a organização do livro de Atos se dá dentro dessa projeção. A primeira viagem missionária ela foi um trabalho de plantação de igrejas. Imagina o desafio de você chegar num país e numa cidade que ninguém nunca pregou o evangelho ali. As pessoas não sabem o que é igreja, o que é evangelho, o que é Jesus, o que é salvação, nada disso. E pela primeira vez você pregar para essas pessoas. Era esse o trabalho de Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária. Eles chegavam numa cidade, pregavam, as pessoas ouviam, alguns criam e se convertiam. E ali nascia uma igreja.
E eles deixavam ali algumas semanas, às vezes meses, cuidando daquelas pessoas, e iam para uma outra cidade, e repetiam isso. Pregavam, pessoas se convertiam, nascia uma igreja, deixavam algumas semanas cuidando. Pregava, pessoas criam e se convertiam, nascia uma igreja, deixava algumas semanas cuidando. Então toda a primeira viagem missionária foi um trabalho de plantação de igrejas, levando o evangelho a lugares que o evangelho ainda não havia chegado. Quando eles voltam, quando eles concluem a primeira viagem missionária e seguem para Antioquia e depois vão a Jerusalém, é em Jerusalém que nasce a ideia da segunda viagem missionária. É quando eles vão se configurar para isso. E mais uma vez, Barnabé quis levar João Marcos. O Paulo falou assim: eu acho que dessa vez é bom que o João Marcos não vá. Barnabé falou assim: não, ele tem que ir. Não, é melhor que ele não vá. E há uma divergência entre eles, e eles se separam. Barnabé vai com João Marcos pregar na região de Chipre, e a Bíblia diz que Paulo agora escolhe uma nova pessoa, que foi Silas, para que junto com Silas, os dois, Paulo e Silas, pudessem realizar a segunda viagem missionária. Então esse é o cenário aqui que Lucas está construindo para a gente no capítulo 16. O capítulo 16, ele foi um capítulo de muita construção para Paulo, foi uma escola de Deus para Paulo. Há muitas lições que Paulo aprendeu com Cristo aqui, que eu gostaria de, dentro desses minutos, repartir com você dessa manhã, porque são lições que a gente também precisa aprender para a vida da gente. Se você perceber, a segunda viagem missionária, ela começa com duas pessoas. Repita comigo: Paulo e Silas. Duas pessoas. Nos versículos iniciais do capítulo 16, chega uma terceira pessoa, que foi Timóteo. Quem era Timóteo? Timóteo era um jovem que morava ali na região de Derbe e Listra. O texto começa a apresentar Timóteo para a gente na segunda viagem missionária. Só que Paulo e Barnabé passaram pregando pelas cidades dele na primeira viagem missionária. Então isso leva a crer que há uma grande probabilidade que o Timóteo tenha se convertido quando Paulo e Barnabé passou pregando por Derbe e Listra na primeira viagem. E agora, pouco tempo depois, cerca de 3 anos depois da primeira viagem, Paulo e Silas estão voltando à mesma cidade. O Timóteo era novo na fé, era um jovem, mas o seu amor por Jesus havia crescido tanto, que a igreja local já respeitava, já testemunhava, e já via que Timóteo carregava alguma coisa diferente de Deus na vida dele. Que Timóteo era alguém que possuía uma vocação, que o seu comprometimento com Deus, a sua dedicação à igreja e o ministério, estavam fazendo nascer, fluir nele, toda uma trajetória que iria também se consolidar em uma caminhada ministerial. E Paulo então adota Timóteo como um filho na fé, para que Timóteo pudesse seguir com Paulo e aprender mais de perto sobre Cristo, sobre o ministério, sobre a obra de Deus. Então o que eram 2 pessoas agora já são 3 pessoas. A quarta pessoa chega no versículo 9, porque Lucas, quando escreve Atos, até Atos 16, 9, Lucas escreve sempre na terceira pessoa do plural. Lucas escreve sempre dizendo: e eles foram, e eles estavam, e eles chegaram. Terceira pessoa do plural. A partir de Atos 16, 10, Lucas passa a escrever na primeira pessoa do plural: e nós estávamos, e nós chegamos, e nós realizamos. O pronome do livro dos Atos muda nesse versículo. Até Atos 16, 9, Lucas escreve o que ele ouve de Paulo e o que ouve dos apóstolos. A partir de Atos 16, 10, Lucas escreve o que ele presencia, o que ele testemunha, e ele passa a se inserir na história. Quem é Lucas? Lucas não é cristão, também não é judeu, é um gentio, recém-formado em medicina, e ele começa a viajar com Paulo, não como um companheiro missionário, mas como um assistente médico, por causa das fragilidades da saúde de Paulo. Sabe o que é curioso aqui? Você não vai ver Paulo pregando para Lucas em momento nenhum. Paulo não ganhou Lucas para Cristo com as suas pregações. Paulo ganhou Lucas para Cristo com a sua vida. Porque há pessoas que você pode pregar para elas 1 ano, 10 anos, talvez elas não vão se converter. Mas o seu comportamento, uma atitude sua, que revele Jesus em você, será um instrumento que Deus vai usar para levar esta pessoa a um encontro pessoal e transformador com Cristo Jesus. Tem uma frase que eu gosto muito, que é a seguinte: pessoas ganham pessoas para Cristo, convivendo com elas.
Você pode repetir isso comigo? Diga: pessoas ganham pessoas para Cristo, convivendo com elas. Deixa eu te fazer aqui 3 perguntas. Primeira, tem alguém que aqui hoje é crente aqui porque aceitou Jesus ouvindo uma pregação do Billy Graham? Tem alguém? Mateus, eu sou crente hoje porque aceitei Jesus numa mensagem do Billy Graham. Temos alguém? Uma pessoa, 2 pessoas. Tem alguém aqui hoje que é crente porque aceitou Jesus ouvindo uma mensagem do David Poyong-Chu, que foi o pastor da maior igreja do mundo, a igreja do Evangelho Pleno de Iodo, em Seul, na Coreia do Sul, uma igreja que chegou a quase 1 milhão de membros, 970 mil membros. Tem alguém? Mateus, eu sou crente hoje porque aceitei Jesus numa mensagem do David Poyong-Chu. Temos alguém? Não temos. Terceira pergunta, tem alguém que aqui hoje é crente porque entregou a sua vida a Jesus, porque alguém falou de Jesus para você, no trabalho, na escola, na universidade ou então em casa? Faz assim com a sua mão. Sabe qual é a força que faz a igreja crescer? Pessoas compartilhando a sua fé e falando de Jesus todos os dias, onde elas trabalham, onde elas estudam, onde elas moram, onde elas vivem. Onde eu citei um pouco sobre isso. Você precisa entender que para você é o seu trabalho, para Deus é um campo missionário. Para você é onde você estuda, para Deus é um campo missionário. Porque você será a única Bíblia que alguém irá ler. Você será a única Bíblia que alguém irá ler. Há pessoas que você convive com elas que elas nunca terão uma Bíblia em casa, que elas nunca vão ler uma Bíblia. Tudo que elas vão saber sobre Deus, sobre Cristo, sobre a fé e sobre Jesus é o que elas veem na sua vida. Seja alguém que através da sua vida alguém queira conhecer Jesus também, alguém queira conhecer o seu Deus também, alguém queira ter a vida transformada pelo Evangelho também, porque pessoas ganham pessoas para Cristo convivendo com elas. Eu estou crendo em nome de Jesus que esse ano ainda Deus vai te ajudar a levar pelo menos uma família, pelo menos uma vida a Cristo através da convivência com você. Deus está te chamando a começar a ver as pessoas como ovelhas sem pastores. São ovelhas, Jesus morreu por eles, eles têm o amor de Deus sendo derramado sobre eles, só que eles estão fora de um aprisco, eles ainda não têm uma igreja, e Deus vai te usar para trazer essas pessoas para a família da fé, para a família espiritual, e eles vão vivenciar uma jornada com Deus, porque você não vai desistir delas. Deus vai te usar para ganhar mais alguém para Cristo esse ano. Você pode dizer glória a Deus por isso? Como é que a gente ganha pessoas para Jesus? Convivendo com elas, se relacionando com elas, porque a luz ela transforma as trevas, o sal ele dá sabor, ele influencia. Levante suas mãos e diga assim: Senhor, eu preciso ser alguém que a minha fé inspira alguém a querer conhecer a Ti também. O Lucas chegou como médico, saiu como um evangelista. Olha que especial isso. Como que pessoas que são cheias de Deus, que compartilham, vivenciam e transmitem o amor de Deus, manifestam a sua fé por onde passam. O capítulo 16 ele é importante, pelo menos por 2 grandes convicções diante disso. Você entendeu comigo até aqui? Diga amém. Deus está ensinando para Paulo aqui pelo menos 2 grandes lições. Quantas lições? Primeira delas, quem é que estava na primeira viagem missionária? Repita comigo: Paulo, Barnabé e João Marcos. Quem é que estava na primeira viagem missionária? Paulo, Barnabé e João Marcos. Quem é que está na segunda viagem missionária? Paulo, Silas, Timóteo e Lucas. As pessoas mudaram, sim ou não? A configuração mudou, sim ou não? Mas e o propósito? Não. Primeira coisa que Jesus está ensinando aqui para Paulo, guarde isso: pessoas passam, propósitos não. Pessoas passam, propósitos permanecem. Pessoas vão entrar e vão sair da sua vida. Tem gente que vai caminhar com você uma estação, tem gente que vai caminhar com você uma década, tem gente que talvez vai caminhar com você por quase toda a sua vida. Só que você precisa estar pronto para o fato de que pessoas elas entram e saem da vida da gente, pessoas vão passar. E você não pode deixar que o fato de pessoas terem saído da sua vida faça você abandonar propósitos e perder o alinhamento com aquilo que é o plano e projeto de Deus para a história da sua vida. Porque pessoas podem até passar, mas o plano e propósito de Deus vão permanecer sobre a sua história.
Lucas havia chegado, Timóteo havia chegado, Barnabé saiu, João Marcos sai, João Marcos volta no final. A última carta de Paulo, Paulo escreve: traga-me João Marcos, porque ele é muito útil para mim, para o ministério. Porque pessoas vão passar, pessoas não são para sempre. E você precisa estar alinhado em Deus, porque mesmo quando pessoas saem da trajetória que passou pelo nosso caminho, o projeto de Deus continua. Eu não sei talvez para quem é essa palavra essa manhã, mas eu estou dizendo para você: o propósito permanece, o projeto permanece. Pessoas podem ter passado e saído da sua vida, mas Deus vai te sustentar. Não abandone a sua fé, fique firme em Jesus, porque pessoas passam, mas o propósito de Deus vai permanecer sobre a história da sua vida. Segunda coisa que Deus está ensinando aqui para Paulo: o equilíbrio da vida. Você pode repetir isso comigo? Diga: o equilíbrio da vida. O equilíbrio da vida está em você ter um Lucas e ter um Timóteo. O equilíbrio da vida está em você ter um Lucas e ter um Timóteo. Timóteo foi alguém que Deus trouxe para perto de Paulo, para Paulo cuidar de Timóteo. Lucas foi alguém que Deus trouxe para perto de Paulo, para Lucas cuidar de Paulo. O equilíbrio da vida está em viver uma vida que você cuida de pessoas, que você não pensa só em você, que você se importa com alguém, mas que nas horas mais vulneráveis da sua trajetória, você também tem a quem abrir o coração, buscar ajuda, pedir socorro. A grande pergunta da vida é: quem é que cuida de quem cuida? Cuidado para você não expor a sua vida a um nível de solidão, que você cuida de todo mundo, ajuda todo mundo, socorre todo mundo, mas que nas horas mais vulneráveis da sua trajetória você se sente só. E a solidão que o paralítico do tanque de Betesda estava sentindo, estava enfrentando. Jesus chegou para ele e fez uma pergunta: você quer ser curado? Ele tinha duas respostas para dar: a primeira sim, a segunda não. Você lembra o que ele falou? Ele disse assim: Senhor, eu não tenho ninguém que quando essas águas aqui são agitadas me lançam nesse tanque. O que Jesus estava perguntando para ele não é se ele tinha alguém ou não, é que se ele queria ser curado. Tinha mais gente com ele ali naquele tanque, sim ou não? Estava cheio de gente ali. Só que ele está enfrentando o pior nível de solidão que existe, que é o nível de solidão que você está rodeado de muita gente, mas se sente só. Porque solidão não é ausência de pessoas, solidão é ausência de intimidade. É possível sentir-se só, rodeado de muita gente, mas conviver com a indiferença, com distanciamento, com silenciamento. Esse homem estava dizendo: eu estou perto de muita gente, mas me sinto só, porque eu não percebo que ninguém se importa. O que Jesus estava dizendo para Paulo era: eu vou trazer para perto de você gente que você vai cuidar, mas eu vou trazer para perto de você gente que também vai cuidar de você. Eu estou crendo essa palavra de Deus sobre a sua vida nesta manhã. Deus vai trazer para perto de você gente como Timóteo, gente que você vai adotar na fé, gente que você vai ganhar para Jesus, gente que você vai discipular, gente que você será bênção de Deus para a vida deles. Mas Deus vai trazer para perto de você também gente como Lucas, gente que será bênção de Deus para a sua vida, gente que será instrumento de Deus para curar as suas feridas, gente que será amizade leal para a caminhada. Deus vai te ajudar a viver em equilíbrio em todas as áreas da sua vida. Você entende isso nesta manhã? Deus está reorganizando o cenário da vida de Paulo, e o que Deus está dizendo para Paulo, em outras palavras, é o seguinte: Paulo, independente do que ficou para trás, levante a cabeça, a vida continua daqui para frente. Você pode abençoar alguém perto de você com isso? Diga para essa pessoa: levante a cabeça, a vida continua daqui para frente. Tem dois sentimentos que a gente tem que ter cuidado no coração. Quantos sentimentos? Repita comigo: frustração e realização. Guarde isso com você, guarde essas duas definições. Frustração é a dor da memória que eu não vivi. Frustração é a dor da memória que eu não vivi. E realização é a alegria da memória que eu criei. Frustração é a dor da memória que eu não vivi. Realização é a alegria da memória que eu criei. Chega para alguém que tem uma frustração. Sabe o que essa pessoa vai dizer para você? Ela vai falar assim: ó, o ano era 1982. O ano era 2004. Eu me organizei, me preparei, tive sonhos, nada saiu como eu planejava. Criou uma frustração, chega para a pessoa que tem uma realização, ela vai dizer para você: o ano era 1997, o ano era 1989, eu me organizei, Deus ajudou, deu tudo certo. Porque realização é a alegria da memória que eu criei, e frustração é a dor da memória que eu não
vivi. Deixa eu falar uma coisa para você. Você precisa entender que tanto frustrações como realizações marcam a vida da gente, com dores ou com alegrias. Mas isso é passado. Você não pode parar a sua vida por causa de coisas que deram errado lá atrás. Você não pode estacionar a sua vida por causa de coisas que você tentou e não conseguiu lá atrás. Tanto frustrações como realizações marcam a vida da gente, mas você precisa deixar o passado no passado. E você precisa entender que Deus é Deus de coisas novas e Deus tem coisas melhores para você. Se nós não tivermos cuidado, a grande maioria das vezes a nossa mente está presa ou no passado ou no futuro. Marta estava assim. Jesus chegou para Marta e falou o seguinte: onde é que está o seu irmão? Eu vim para ressuscitá-lo. E ela falou assim: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ela está puxando Jesus para o passado. Aí Jesus olha para ela e fala assim: mas o seu irmão vai ressuscitar. E ela assim: vai, você sabe quando? Na ressurreição do último dia. Puxou Jesus para o futuro. Jesus está olhando para ela e está falando assim: Marta, não tem a ver com ontem, não tem a ver com amanhã, tem a ver com agora. A grande maioria das pessoas, a vida está presa ou no passado, com frustrações, ou com realizações, mas vivendo de passado. Ou a vida está presa no futuro, porque ele só sonha, mas não realiza nada. Ele só sonha, mas não se organiza. Ele só tem muito anseio, mas ele não se esforça, não se organiza. Porque o presente, ele está sonhando, mas ele não está construindo. O futuro é construindo aos poucos. O futuro é um muro que você coloca um tijolo todo dia. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Porque o futuro não vem pronto, o futuro é construído. E você não pode falhar em continuar a construir o futuro de Deus para a sua vida. O Senhor está dizendo para você essa manhã: vença as dores do passado, supere as expectativas e o desespero para que o futuro chegue logo, porque o grande tempo de Deus para a sua vida se chama hoje. O grande tempo de Deus para a sua vida se chama agora. Não deixe que as frustrações ou dores do passado pare a sua história. Levante a tua cabeça, a vida continua daqui para frente, e Deus quer te ajudar a viver uma história nova para a glória do nome dele sobre a sua vida. Resolva as suas emoções, busque equilíbrio em Deus. Se a gente só sonha, só planeja, só tem ansiedade, mas se a gente não se organiza e não faz, as coisas não acontecem. Analise a rotina de uma pessoa, analise como que a pessoa administra o seu tempo todos os dias, e você verá se o futuro dela vai ser bom ou se vai ser vazio. Porque o milagre da construção do futuro está no milagre da rotina. É como a gente constrói a rotina, é como a gente vive cada dia. É aquela velha máxima de que sucesso é literalmente a construção sucessiva de pequenas vitórias e conquistas todos os dias. Você vai vencendo, você vai vencendo. Quando você vence o desânimo, quando você vence a dúvida, quando você aproveita cada dia, quando você levanta a cabeça, quando você pede graça a Deus para você cuidar da sua saúde, das suas emoções, do seu tempo, da sua família. Você vence um dia, vence outro 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 dia. Sem perceber, você está construindo um milagre chamado rotina. Olhe para como uma pessoa administra o seu tempo no dia dela. Você verá se o futuro dela será bom ou ruim. Olhe para como uma pessoa administra todos os seus dias. Porque o que muda a sua vida não é o que você faz em um dia. O que muda a sua vida é o que você faz todos os dias durante anos. Porque o milagre do futuro é o milagre da rotina. Você está entendendo isso? Levante sua mão e diga assim: Senhor, eu preciso viver melhor o meu presente. Diga: o passado não dá para mudar. Diga: mas eu sei que o Senhor tem um futuro extraordinário para a minha vida. Está comigo aí? Diga amém. Deus estava reorganizando o cenário para Paulo. Eu entro aqui na parte final da mensagem. Paulo foi pregar numa cidade que Deus direcionou ele numa visão da Macedônia. A Macedônia era a região, e ele vai numa cidade chamada Filipos. Em Filipos a Bíblia diz que ele expulsa os demônios de uma mulher. E quando a mulher está liberta, a Bíblia diz que essa mulher, ela era uma adivinha. E havia homens que lucravam com as adivinhações dessa mulher, porque as adivinhações não eram de graça, eram pagas, mas o dinheiro não ia para a mulher, ia para os senhores dessa mulher. E sem os espíritos de adivinhação, ela não conseguia mais adivinhar. E o texto diz que, vendo os senhores dessa mulher que a esperança do lucro deles havia se perdido, prenderam Paulo e Silas. Paulo e Silas foram presos, sim ou não?
cometeram que crime para ser presos? Nenhum. Eles foram presos apenas porque eles expulsaram o demônio de uma mulher. Guarde isso com você. O mundo espiritual, ele é invisível, mas é real. Você pode repetir isso comigo? Diga: o mundo espiritual é invisível, mas é real. A Flórida é uma região litorânea. Se você pega, por exemplo, qualquer parte aqui do litoral, a gente não tem noção de como funciona a vida marítima. A gente não tem noção, por exemplo, da quantidade de espécies de peixes que tem, da quantidade de tubarões que passam, baleias que passam, dependendo da época do ano, talvez, não aqui, mas um pouco mais ao norte, dos golfinhos que passam, ou talvez até mesmo nessa região, embora seja um pouco mais quente. O mundo marítimo, ele é um mundo organizado. Você sabia que os peixes possuem casas? Eles têm tocas, eles moram lá dentro. A gente pensa que eles ficam nadando 24 horas por dia. Os peixes dormem. Eles têm uma rotina marítima que a gente não consegue imaginar, porque faz parte do mundo marítimo. Você pode repetir isso comigo? Diga: mundo marítimo. Quando você está aqui na praia olhando para o mar, você consegue perceber que lá dentro possui essa organização, sim ou não? Você só consegue perceber quando você sai do mundo continental e você acessa o mundo marítimo, ok? Do mesmo modo, do mundo físico, a gente não consegue perceber como funciona o mundo espiritual, até que a gente acessa esse mundo. Ele é invisível, mas ele é real. Ele possui hierarquias, ele possui organizações. Onde nós estávamos comentando sobre isso, um detalhe interessante do Antigo Testamento e do Novo, é que no Antigo Testamento você não tem expulsão de demônios. Demônios só passaram a ser expulsos depois que o reino de Deus chegou. O máximo que a gente tem é Davi dedilhando a sua harpa e os demônios de Saul se ausentando, e depois eles voltavam. Porque demônios são expulsos, literalmente porque é uma troca de governo, é uma troca de reino. Demônios só passaram a ser expulsos depois que Jesus trouxe o reino de Deus. Porque quando um demônio é expulso, é o reino das trevas caindo, e é o reino de Deus chegando. É o reino das trevas caindo, é o reino de Deus sendo estabelecido. Porque o mundo espiritual, ele é invisível, mas é real. Já existiram livramentos de Deus hoje sobre a nossa vida. Essa semana será a semana de livramento de Deus para a nossa casa, para a nossa família. Nos próximos anos nós veremos junto com as nossas famílias grandes livramentos de Deus. Talvez muitos deles nós nem os veremos, mas em todo tempo Deus está enviando os seus anjos, guardando e protegendo a nossa vida. O mundo espiritual é invisível, mas é real, e Deus está em todo tempo guardando aqueles que são seus. Você pode manifestar gratidão e louvor a Ele por isso. Paulo está entendendo uma coisa aqui muito curiosa. Paulo está entendendo que o que está acontecendo com ele em Filipos não se explica por meios humanos. Isso aqui é espiritual. Você pode repetir isso comigo? Diga: isso daqui é espiritual. 3 últimas verdades dessa mensagem para encerrarmos essa mensagem. Primeira coisa, guarde isso com você. Paulo está ensinando uma coisa aqui para a gente. Cuidado para você não estar lutando a guerra errada. Ok? Cuidado para você não estar lutando a guerra errada. A palavra de Deus diz que a nossa guerra não é contra carne, nem contra sangue. Ou seja, ela não é contra pessoas, mas ela é contra principados, potestades e forças espirituais da maldade. E aí Paulo dá um indicativo geográfico, que atuam nas regiões celestiais. Sabe o que Paulo está dizendo? Pare de lutar aqui, guerras que estão acontecendo aqui. Pare de achar que o seu problema é contra um parente, contra um amigo, contra um vizinho, contra alguém do setor de trabalho. Os agentes desta guerra talvez podem até estar sendo humanos, mas a origem desta guerra não é humana. A origem desta guerra é espiritual. Em primeiro lugar, cuidado para você não estar lutando a guerra errada. Segundo lugar, guerras espirituais só se vencem com armas espirituais. Guerras espirituais só se vencem com armas espirituais. Aos Coríntios, Paulo escreveu que as armas com as quais lutamos, elas não são carnais. Elas são espirituais e poderosas em Deus para destruição de fortalezas. Aos Efésios, Paulo escreveu: revestivos de toda a armadura, ou as armaduras de Deus. O segredo está em estarmos revestidos das armaduras de Deus? Não. O segredo está em estarmos revestidos de todas. Se elas estiverem incompletas, nós estamos vulneráveis para o dia mau. Quais são essas armaduras? Paulo vai alegorizá-las, mas vai explicar para a gente.
Ele diz que tem sandálias que são sandálias para a propagação do evangelho da paz. Quem aqui tem uma sandália em casa? Faz assim com a sua mão. Sandália a gente coloca quando a gente vai se movimentar. Sabe o que Paulo está dizendo? Utilize suas movimentações para levar o evangelho junto com você. Onde você for, leve Jesus. Quando você for dizer um bom dia para alguém, diga bom dia, que Deus abençoe a sua semana. Onde você for, leve o evangelho junto com você. Calce os seus pés com as sandálias da propagação do evangelho da paz. Paulo diz que tem uma outra armadura que é um capacete da salvação. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Não deixe nada tirar a salvação da sua cabeça. Não deixe nada tirar o céu das suas prioridades. Não deixe nada tirar o entendimento do que é uma vida espiritual, aquilo que é eterno, aquilo que é cristão, do seu entendimento. Tenha sempre sobre a sua cabeça o capacete da salvação. Tem uma couraça que é a couraça da justiça. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Se revista daquilo que é justo. Você pode repetir isso comigo? Diga: revestir do que é justo. Diga: couraça da justiça. Posso falar uma coisa para você? Se revista daquilo que é correto, porque Deus sempre vai estar contra a mentira. Deus sempre vai estar contra o engano. Deus sempre vai estar do lado da verdade. Se você estiver revestido daquilo que é justo, você terá ao seu lado o melhor de todos os advogados. Quem que é o nosso advogado? Quem que é o nosso advogado? Há uma regra que ela é áurea, ela é central no ambiente da advocacia. Você nunca mente para um advogado. Você nunca mente para ele precisa montar a sua defesa. Se você mente para um advogado, quando a acusação vier, ele não vai estar pronto para te defender. Aconteça o que tiver acontecido, você nunca mente para um advogado. Quem que é o nosso advogado? Mateus, então, ele não sabe o que aconteceu comigo? Claro que sabe. Mas ele espera que você venha com o coração contrito, rendido e quebrantado, e busque a direção e a orientação dele. Agora deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Quem rejeita Cristo hoje como advogado, um dia terá que enfrentá-lo como justo juiz. No juízo final ele não será advogado, ele será juiz. A igreja não irá ao juízo final, a igreja irá ao tribunal de Cristo. Os ímpios não irão ao tribunal de Cristo. No tribunal de Cristo ninguém será condenado, será apenas para galardoar. Os ímpios não estarão lá. No juízo final ninguém será absolvido, será apenas para condenação eterna. A igreja não estará lá. Quem rejeita Cristo hoje como advogado, um dia terá que enfrentá-lo como justo juiz. Aproveite enquanto você o tem como advogado e renove a sua aliança com ele. Se revista daquilo que é justo, se revista de uma vida correta, e você terá ao seu lado o melhor de todos os advogados. Tem um escudo que Paulo diz que é o escudo da fé. Por que a fé funciona como um escudo? Porque todos os dias nós somos bombardeados por dardos, lanças, setas lançadas pelo maligno. Todo dia o diabo tenta lançar dúvida no nosso coração, desânimo na nossa trajetória. Ele tenta fazer você parar, você desistir e retroceder. Sabe por que apesar de ser tão bombardeado, você não para? Quando esses dardos estão vindo, eles não conseguem te alcançar. Na tua frente tem um escudo. Que escudo é esse? A fé. Que escudo é esse? Que a fé te lembra que Deus não é homem para mentir. A fé te lembra que Deus vela pela sua palavra para fazer acontecer, e que tudo quanto Deus falou, Deus não se esquece, porque Deus é fiel. A igreja está guardada pela fé. A Abba Church vai continuar a avançar pela fé. A sua família vai continuar protegida e blindada em Cristo pela fé. Nós estamos blindados pela fé que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Há um escudo na nossa frente, é o escudo da fé. Você pode glorificar a Ele por isso. Revestivos de todas as armaduras de Deus, porque guerras espirituais só se vencem com armas espirituais. É por causa disso que Paulo e Silas à meia-noite começaram a usar duas armas espirituais. Perto da meia-noite eles oravam e cantavam. Oravam e cantavam. E enquanto eles oravam e cantavam, Deus enviou um terremoto sobre a prisão de Filipos. Abriram-se todas as portas e eles foram colocados em liberdade para a glória de Deus.
Você lembra o que são terremotos? Terremotos são choques entre placas tectônicas, são abalos sísmicos. Algumas regiões do mundo estão em regiões mais prováveis de terremotos. O Japão, por exemplo, Malásia, Tailândia. Há poucos meses atrás teve um tremor de terra aqui no México. Curiosamente, aquela região da Macedônia, ela não está em uma divisa de uma placa tectônica. Não é um terremoto sobre a cidade, é um terremoto sobre a prisão. O abalo sísmico com certeza é sentido no entorno, o epicentro é a prisão. O que eu estou te falando é que isso aqui não é algo que se explica pela geologia. Isso aqui é o alinhamento de quem entendeu a guerra certa e começou a usar as armas certas. O que eu estou dizendo para você é que Deus não erra endereços. O que eu estou dizendo para você é que Deus sabe onde a resposta precisa chegar. O que eu estou dizendo para você é que se você parar de lutar guerras espirituais com armas humanas e entender que essa guerra você vence em oração, é em jejum, é com armas espirituais, haverá uma resposta pontual, certeira de Deus aonde a guerra está sendo travada, e haverá uma intervenção de Deus sobre essa situação que está acontecendo na sua vida. Alguém que está entendendo isso nesta manhã? Guerras espirituais só se vencem com armas espirituais. Terceiro e último lugar, aqui eu encerro a mensagem dessa manhã. Foi fácil para Paulo e Silas terem sido presos, sim ou não? Não. Mas me responda uma coisa: se Paulo e Silas não tivessem sido presos, a família do carcereiro teria sido salva? Você entende isso? Terceiro lugar, você precisa entender que o propósito é maior do que o momento. Porque momentos também passam, não são apenas pessoas que passam. Momentos também passam, mas propósitos permanecem. Paulo escreveu que a nossa leve e momentânea tribulação não pode ser comparada com o eterno peso de glória que vai ser manifestado. Paulo está fazendo ali um trocadilho. Ele está dizendo: a tribulação é leve e momentânea, a glória é eterna e pesada. A nossa leve e momentânea tribulação não se compara com o eterno peso de glória que vai ser revelado. Sabe o que Paulo está dizendo? A tribulação é só um momento, a glória permanecerá. Quem aqui já ouviu alguém falar Eclesiastes 3, dizendo que há um tempo para tudo? Há um tempo para? Há um tempo para? Sabia que esse versículo não está escrito assim? Eclesiastes 3 não diz que há um tempo para tudo. Eclesiastes 3 diz que há um tempo para todo propósito. É diferente. Não é para tudo, é para o que é propósito. Há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Posso falar uma coisa para você? A vida passa muito rápido e não vai dar tempo para tudo. E você precisa estar bem resolvido com isso e não se cobrar por isso. A vida começa mesmo aos 20. Quantos anos? Quem tem mais de 20 aí? Levante a mão. Eu tenho uma notícia para você: a vida já começou. Você menos viu, você estava se casando. Um dia chegou a notícia para você: ó, você vai ser pai, mãe. No outro dia nasceu, estava engatinhando. Um dia você acordou, seu filho ou sua filha mais velha completou 10 anos. Você tomou um susto, passou uma década. Cadê esse tempo? No outro dia ele disse para você: ó, eu quero me casar. No outro dia você estava levando ele ou ela ao altar do casamento. Aí chegou uma mensagem dias depois para você: ó, você vai ser vovô. Normalmente quando a pessoa chega nesse tempo, ela fala uma frase que é praticamente igual em todo mundo. A frase é: passou tão rápido. Você também tem esse sentimento? Quem aqui tem essa sensação? Passou tão rápido. E sabe o que a gente descobre? Que a vida passa muito rápido e não dá tempo para tudo. A loucura da vida será tentando fazer tudo, abandonar o que era propósito.
tentando fazer tudo, negligenciar o que era propósito. Há pouco tempo atrás eu li um livro, eu estou encerrando aqui, de um escritor norte-americano, que é um gestor de uma grande companhia, e depois de décadas bem-sucedidas no mundo corporativo, ele escreve um livro com uma coletânea de conselhos que ele queria ter recebido no início. O título do livro é Ah, Se Eu Soubesse. É como se fosse um próprio Eclesiastes pessoal dele. E tem um capítulo que ele fala que você não pode deixar que aquilo que é urgente, aquilo que te roube do que é importante. Eu gosto muito dessa ideia. Aquilo que é urgente não pode te roubar do que é importante. E ele falou sobre um período de 30 dias, que ele decidiu que ele não iria abrir a caixa de e-mails. Você sabe que aqui nos Estados Unidos, alguém que é gestor de uma companhia, de uma grande empresa, não abrir a caixa de e-mails por 30 dias, é uma loucura. E ele dedicou pessoas para cuidar dessa área, e naqueles 30 dias ele iria cuidar da sua saúde, das suas emoções, ter tempo com a sua família, literalmente descansar. Você pode repetir isso comigo? Diga descansar. Deixa eu fazer uma pergunta para você: qual foi a última vez que você parou para descansar? Se você estiver cansado, não desista, descanse. Solução para cansaço não é desistir, é descansar, porque terra cansada não produz. E ele dedicou 30 dias para se cuidar. 30 dias depois, quando ele volta e retoma as suas atividades, ele teve a curiosidade de abrir a caixa de e-mails para ver o que ele deixou de acompanhar naqueles 30 dias. Ele descobriu uma coisa muito curiosa: mais de 90% dos problemas que estavam ali eram problemas que ou ele não precisava resolver, ou problemas que, caso não fossem resolvidos, em 10, 15 anos não faria diferença alguma. Mas que se ele tivesse deixado tempo ali, aquilo eram urgências, aquilo eram que iria roubá-lo do que ele cuidou naquele tempo, que de fato eram coisas importantes. E aí diante disso ele fala isso: você não pode deixar que aquilo que é urgente te roube do que é importante. A palavra importante vem de uma linguagem comercial. O comércio é feito de importação e exportação. Se você tem um produto do lado de fora que você precisa, do lado de dentro você precisa enviá-lo para fora, você exporta. Se você tem um produto do lado de fora que precisa trazê-lo para dentro, você importa. Porque importante é aquilo que não pode estar longe. Importante é aquilo que tem que estar perto. Importante é aquilo que, se você não cuidar agora, talvez em 10 anos você não consegue cuidar mais. Importante é aquilo que é propósito. Cadê as mulheres que estão aqui que amam o seu cabelo? Faz assim. Se eu trouxesse uma tesoura para esse culto, você deixaria eu cortar o seu cabelo? Não. Mas se você tivesse duas alternativas, cortar o cabelo ou cortar os dedos, você cortaria o quê? Sabe por quê? Porque o cabelo cresce de novo, os dedos não. Cuidado para você não estar sacrificando as coisas erradas na vida. Cuidado para você não estar sacrificando coisas que, se você não cuidar e priorizar agora, em 10 anos não dá mais. Tem coisas que talvez lá na frente você consegue de novo. E a grande maioria das coisas são só urgências. Elas não valem o desespero que trazem, o estresse que trazem, a angústia que trazem. Não vale. Elas são só um momento. E momentos passam. Deus quer essa manhã que a gente conecte a vida com aquilo que é propósito. Essa palavra faz sentido para você? Fica de pé comigo, em nome de Jesus.